Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um Cine Debate. Eu me chamo Alan, sou membro do grupo de pesquisa e extensão fora da sala de aula. Estou à frente dessa atividade desde o ano de 2020 e hoje estou aqui para mais uma vez Cine Debater, dessa vez com outro colega que já vou passar a palavra para ele se apresentar, mas antes gostaria de antemão agradecer ao professor Arthur e a todos os outros colegas do grupo de pesquisa que ajudam a fazer com que essa atividade se mantenha aí durante todos esses anos. Para mim é um prazer estar aqui se debatendo com vocês e hoje nós cine debateremos o filme Como Estrelas na Terra com o meu amigo que deixarei ele se apresentar agora. Primeiramente, boa noite. Boa noite, não, boa tarde ou bom dia. Independente do momento que você esteja vendo esse vídeo, pode ser boa noite, sim. Me chamo Isa Henrique, sou estudante de pedagogia da UERJ também, que nem essa foto linda que está atrás dele. Eu também sou integrante, sou um novato fora da sala de aula. Eu estou aqui para a gente falar um pouco sobre esse filme e eu acho que é isso. Acho que eu posso me apresentar assim. Olha, eu tô muito animado por esse Cine Debate, porque, assim, é sempre legal, porque ao longo desse tempo aí de Cine Debate, o Cine Debate ele não foi uma atividade criada por mim. Quando eu cheguei no grupo, ela já existia. Mas eu fui uma pessoa que estive nesse processo de ter o Cine Debate no online, e a gente já debateu produções de diversas naturezas, sejam elas hollywoodianas, sejam elas de diversos países. Mas eu não tenho lembrança da gente ter debatido sobre um filme indiano. E esse cinema, né, indiano, essa proposta que chega para a gente aqui no Brasil muito pouco, eu acho que ele tem as suas características, né? Ele se demonstra nesse filme. Mas para além de um filme de um lugar ou outro, é legal a gente pegar filmes que eles, embora sejam conhecidos, né, pela área da educação, eles não estão nesse centro, né, de produções e tal, tipo, como se fosse um filme hollywoodiano, sabe? Então, assim, esse filme, apesar disso, e mesmo com isso, ele traz consigo temáticas muito interessantes, né? Em relação à relação educador e educando. E aí, Luiz, eu gostaria de te perguntar primeiro, assim, se você já conhecia o filme, como que esse filme apareceu na sua vida e as suas impressões iniciais do filme. Certeza. Então, é um filme que geralmente na pedagogia a gente debate, não é um filme que a gente procura, até porque, como você disse, esse cinema indiano não é algo que a gente consome, né? A gente Uhum. consome mais as coisas de Hollywood, agora está vindo uma grande força para o conteúdo asiático, séries coreanas, etc. E, então acaba que quando a gente fala, pô, cinema indiano, as pessoas até tipo riem. Você vai mostrar aqueles filmes que os super-heróis saem e destroem tudo, que geralmente quando você está na internet navegando, você vê algo de conteúdo de filme indiano, é isso. Essas coisas um pouco surreais. Só que quando a Aham. gente fala com seriedade, com propriedade, que olha só, esse filme tem algo muito importante para a gente se debater, as pessoas ficam tipo, será que tem? Pelo menos é a impressão que eu tive em sala de aula. Então Uhum. agora eu vou falar um pouco do filme, porque esse filme é realmente muito bom. O filme, ele mostra a perspectiva do Ishan, que é um garoto de 8 anos, Ishan é o nome dele. E a partir dele, mostra as dificuldades que ele tem em sala de aula, porque é um menino de 8 anos que ainda não sabe ler e escrever. E se você faz pedagogia ou qualquer licenciatura, sabe que a alfabetização começa com 6 anos. Então, se ela tem 8, ela já passou por pelo menos 3 anos de alfabetização. E é uma criança que não sabe ler e nem escrever, tipo, nenhuma palavra mesmo. E só que a gente vê no filme que os professores começam a falar assim: nossa, você não sabe ler porque você não está tentando, ou porque você é simplesmente burro. A palavra burro nesse filme se repete várias vezes, mostrando o quanto que as outras pessoas que não entendem o que está acontecendo com ele, que eu já vou falar, calma, veem que ele é uma pessoa, tipo, essa pessoa é burra, ela nunca vai aprender, sabe? Nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum, porque ela não se esforça, sem ver o que realmente está por trás.
E o que está por trás do Ishan? Vamos entrar nisso agora. Aparentemente, ele tem dislexia, Uhum. que é um transtorno de desenvolvimento. E como é que a gente descobre isso? Primeiro, nos detalhes. Se você for da educação, a primeira aparição que você vai entender, a primeira dica que o filme dá, é que quando ele está em sala de aula, ele vai ler um texto, ele fala, as palavras estão dançando, as palavras estão assim, ó, dançando. E a sala inteira ri. Fala, nossa, aí, aí a professora, né, que devia ser a pessoa ali que dá esse suporte, fala: como assim tá dançando? Lê isso logo, pelo amor de Deus, lê logo. E ele fica tipo: as palavras estão dançando assim. E é muito interessante porque, na perspectiva do filme, você vê as letras dançando, porque o filme também, às vezes, ele vai para um 2D, para uma animação, para uns desenhos, e você consegue ver as letras dançando. Quando Uhum. ele faz uma conta de matemática, o 4 vira um polvo e sai voando, e você começa a enxergar aquilo da perspectiva dele. É muito interessante para Uhum. você se colocar no lugar do outro. Isso é algo que os professores e nem os amigos deles conseguem. Aí, no decorrer do filme, pausa, no decorrer do filme, ele começa a perceber que ele não consegue se encaixar. Ele começa a tirar zero, ele começa a tirar zero em todas as matérias, sabe? E os professores começam a falar que ele não tem futuro, que ele não consegue, que as coisas não estão acontecendo. E aí chega a parte da família dele, né? Que a gente conhece a família dele. E ele vê que ele tem algumas aulas de reforço em casa, com a própria mãe, e a mãe continua repetindo os mesmos diálogos dos dois professores. Vai, você consegue, é só você prestar atenção e conseguir. É só você se esforçar mais. Então dá para ver que é uma sociedade pode ser considerada meritocrática, né? Você tem que se esforçar para conseguir. E qual é a grande virada, né? Como é que as coisas começam a mudar? É quando ele vai para um internato. A família dele desiste dele, fala, ó, não tem como, a escola não está dando certo. Você vai para o internato. E lá que é um internato muito mais rígido, porque é como se fosse uma escola militar. Você acorda, se veste, acorda a tal horário, tem que marchar, tem que saudar a bandeira, tem que, sabe? É exatamente assim. E aí, como você vai percebendo que o Ishan, ele vai adoecendo, ele vai perdendo seu brilho. Porque conforme você vai vendo o filme, você percebe que Ishan é uma pessoa que brinca, é uma pessoa que desenha, ele adora desenhar, ele adora pintar, ele sai pela rua, ele vê as coisas de uma outra perspectiva, sabe? Ele acha que as coisas são interessantes, ele só não consegue compreender aquilo da maneira que a gente vê, como um adulto que tem que trabalhar, que tem que seguir a vida, que tem que fazer as coisas. Então, quando ele chega na escola e ele vê um professor novo, que é o professor de arte, o nome dele é Nikumbi. Nikumbi, eu vou chamar de professor de arte porque eu posso estar pronunciando errado. E ele chega e quando ele mostra para o Ishan que é exatamente o que ele gosta, que é pintura, uma aula de arte, ele apresenta que ele começa com uma aula de pintura, o Ishan não consegue mais pintar. Ele fica sentado com os braços cruzados, parado, quieto. Por quê? Porque ele acha que qualquer coisa que ele fazer está errado. E que nem foi na escola passada, a escola anterior que ele estava, no internato piorou, porque ele continuava sendo julgado como uma pessoa incapaz, como uma pessoa burra, e piora lá porque lá ainda tem a lei da palmatória, né? Não é uma lei, né? Mas lá acontecia a palmatória. Então ele apanhava junto. Então ele começou a se retrair, entendeu? E o filme parte a partir disso, parte a partir disso. Começa a grande virada a partir disso. O professor enxerga ele, percebe que ele tem um problema e tenta entendê-lo, sabe? E a partir disso, o filme se desenrola. Deu para entender? Eu acho que eu consegui fazer uma boa análise. Não, Aí, deu, e é exatamente isso, assim, eu acho que o filme, ele acaba trazendo vários temas que a gente, por vezes, não consegue abordar aqui todos, né? Mas claramente fica evidente essa questão de que, por vezes, recentemente, nós pudemos participar de uma mesa redonda com alguns colegas do fora da sala de aula, incluindo o professor Arthur, onde falávamos muito sobre essa questão do papel da escola.
e que por vezes a escola ela não vai dar conta de fato de fazer todas essas etapas, de ter toda essa compreensão, bem como quando a gente vê, por exemplo, na prática desses sujeitos que não estão na escola e tentam emular aquela prática, mas quando o fazem, acabam também reproduzindo certos estigmas, porque a escola ela não vai ter, por via de regra, uma educação voltada para o indivíduo, mas para um coletivo. Exatamente. Por vezes esse indivíduo é ignorado. Então, aquele que é o estranho, aquele que é o anormal, entre aspas, né? Ele acaba sendo deixado de lado ou há uma repulsa quanto a ele e ao comportamento. De fato, tipo assim, por que que você está fazendo isso? Poxa, tá certo isso? Como é que você faz isso e tal? Tipo assim, atribuindo toda a culpa a ele. E nós, a partir das discussões que nós fazemos no campo da pedagogia social, entendo que algumas pedagogias, que mesmo pensadas a partir do campo da pedagogia social, cabem para a gente pensar uma formação docente que amplie a prática e consiga perceber outros aspectos, uma vez que é uma formação docente voltada para o social, que é uma Sim, coisa que nós, enquanto grupo, discutimos bastante também, que é sobre essa formação para um educador social. Talvez aquele sujeito que atua ali como professor de arte, ele não seja, de fato, um educador social, mas ele traz práticas que podem ser compreendidas a partir do campo da pedagogia social. Daí, Luiz, eu gostaria de te entender agora, correlacionando esse nosso campo de pesquisa com o filme, se você consegue, por exemplo, identificar na forma com que aquele professor organiza suas práticas, os, as bases, né, de cuidado, orientação e amparo presentes, por exemplo, na pedagogia da hospitalidade. sim, com certeza. E quando a gente vê esse filme, a gente percebe que o professor de arte, ele é um professor substituto, que ele vem, que não foi muito bem explicado, não sei se foi por causa da legenda, mas ele vem de uma ONG. É uma ONG que trata crianças especiais, né? Crianças com um problema físico ou mental, que o filme trata como se fosse a escola de retardados. É como se realmente acontecesse a segregação. É aquela escola, é uma escola secundária. E, e ele vem para essa escola de internato, porque, pelo que eu entendi, a escola estava fechando, e ele vem para essa escola para trabalhar. E você percebe o cuidado que ele tem na pedagogia da hospitalidade. Ele consegue trazer esse processo educativo, pelo que você disse, pela escuta, pelo acolhimento, pelo diálogo. E como é que isso se insere no filme? Da forma que ele começa a tratar os alunos, onde todos os professores têm um sistema de exército, tipo, olha só, cabeça para frente, faz o que você tem que fazer, se você errar, você vai apanhar. Ele já começa falando, por favor, obrigado. Ele consegue, a partir disso, criar um laço com os alunos. Isso é algo muito também importante da pedagogia da hospitalidade, você conseguir criar esse vínculo com o seu aluno, sabe? E a partir disso, ele começa a investigar por que que o Ishan não consegue fazer as atividades, por que ele não consegue. E aí é mostrado que toda vez que ele tentava, ele errava. E é muito mais fácil você falar que você não quer fazer do que você falar que você não consegue. Então ele falava, eu não quero, não quero mais fazer, porque ele realmente não conseguia. E a partir disso, ele vai até a família do Enchan e pergunta: você sabe o que é dislexia? Você sabe o que que é? E para tentar entender se essa família tem esse diálogo, tem esse acolhimento, sabe? Porque o Ishan, ele estava começando a adoecer. Então, o que acontece? A família não sabe o que é isso, não entende esse conceito. E a partir disso, o professor mostra para eles, ó, é uma doença, não é isso não, é um transtorno de desenvolvimento e que ele não consegue fazer algumas ações, como amarrar uma gravata, ele não consegue, se alguém joga uma bola para ele, é mostrado no filme, ele não consegue segurar, porque ele não consegue pensar no tamanho da bola e nem na velocidade que a bola vem tão rápido. Então, ele tem algumas limitações. E a partir disso, o professor começa a fazer um trabalho
com o Chan. E caminhando já mais para o final do filme, é mostrado, né, como esse processo educativo acontece. Ele começa a misturar as coisas que ele gosta, né? Ele junta a arte, a pintura, e a partir disso ele começa a ensiná-lo a ler e escrever. Ele começa não com lápis, né? Ele começa a fazer desenhos na areia, para fazer tipo um A na areia assim, vai mostrando a psicomotricidade na mão, porque ele também não tinha essa psicomotricidade para fazer as coisas, para escrever, para segurar um lápis. E é muito interessante mostrar isso, porque a partir disso a gente vê, porque a gente precisa ter noção, como professor, como um educador social, que a acolhida vem junto com a aceitação, com a tolerância, com respeito, à solidariedade. E isso é muito interessante. Esse filme é uma aula. Esse filme é uma aula. Qualquer pessoa que quer ser um professor, quer ser um educador social, tem que assistir. E eu acho que esses elementos que você foi trazendo, eles dialogam muito com uma outra palavra que é praticamente indissociável dessa pedagogia da hospitalidade que nós tanto discutimos, que é a questão da alteridade, né? Sim, Justamente esse sujeito se reconhecer enquanto um sujeito a partir do outro, né? E esse exatamente. outro, nesse processo pedagógico, ele pode ter elementos em comum, mas tem demandas particulares, né? Tem transtornos particulares, né? E eu acho que o filme ele é muito rico nesse sentido. De fato, a gente consegue perceber a matriz, né, da pedagogia da hospitalidade naquelas práticas do filme e o quanto essa matriz precisa estar nos currículos e precisa, né, ser difundida no sentido de pensarmos em pedagogias que auxiliem num processo educacional para além do currículo, para além daquilo que está disposto apenas no currículo. Não desejando que o professor seja um super-herói ou alguém que faz algo extraordinário, mas às vezes ações simples, como um exercício de escuta, como um exercício de adaptação de uma determinada prática, de uma determinada ação, a partir das demandas do outro, podem nos ajudar a construir novas práticas educativas e novas possibilidades de futuro, por exemplo. Então, eu acho que... Exatamente. Pode falar. Eu só queria fazer um ponto, porque a partir do trabalho que o professor tem com o Enxan, a perspectiva dos outros professores começa a mudar com o tempo. Ele começa a perceber que o Enxan está aprendendo e está conseguindo render nas outras aulas, ele começa a falar, pô, eu acho que o que você está fazendo sentido, está dando certo. Então, eles começam também, sabe? Essa questão. Tipo, realmente é algo que tem que trazer pode trazer no currículo, mas é realmente algo que está completamente excludente do que a gente aprende, sabe? E quando você fala que o professor não pode ser um super-herói, né? Não consegue ser um super-herói. Realmente, a gente geralmente está em uma sala com 20 alunos, sabe? Eu dou aula numa sala com 22 alunos. Entender essa particularidade de cada aluno é realmente muito difícil, porque a gente não tem esse suporte. Que nem o filme, pô, ele sai de aula, ele vai na casa deles, sabe? Ele se importa, ele mostra, olha só, vocês precisam acolher, vocês precisam entender o que está acontecendo, porque senão ele pode chegar a ter um nível muito alto de depressão, pode acontecer algo pior, sabe? Eu acho isso muito interessante, porque mesmo que a gente tenha pouco, né, como professor, a gente não consiga realizar tudo, a gente ainda consegue, a gente faz, tenta chegar nesse processo. E a pedagogia da hospitalidade realmente traz isso. E isso é algo que eu estudo, que sempre quando eu leio algum texto sobre, eu lembro desse filme e penso, cara, preciso ser mais, eu preciso ser mais para os meus alunos, eu preciso ter esse cuidado. Ter esse cuidado, ter esse olhar, não está no currículo, sabe? É algo que você tem que se apropriar. E eu acho que a pedagogia da hospitalidade ele te dá esse norte, ó. Você tem que se importar, você tem que começar a olhar para ver o que está acontecendo. E aí, Luiz, nesse sentido, conta pra gente, como que isso se insere, por exemplo, nas suas pesquisas? Eu gostaria de te ouvir um pouco mais com relação à sua participação no grupo,
até mesmo as atividades que você tem desempenhado no grupo. Nesse momento, a gente poderia falar um pouco sobre isso também. Não, com certeza. Bom, eu entrei como monitor da matéria didática na UERJ, e a partir disso eu comecei as minhas pesquisas no campo da pedagogia social. O campo que eu estou pesquisando atualmente é o campo da pedagogia social junto à tecnologia. E é algo que também pode ser mostrado no filme, porque quando o professor vai até a família, ele traz todo um letramento sobre o tema, ele apresenta o tema, e ele fala, pesquisa sobre, vai na internet, dá uma olhada, porque a família, ela não tinha esse costume de tentar procurar respostas para o que está acontecendo. E é algo que eu tento pesquisar, que é esse letramento digital, ainda mais no meio que a gente está vivendo hoje em dia, de tanta fake news, de uma pós-pandemia que trouxe com a gente uma herança de que as notícias, as coisas estão acontecendo na internet e a gente pega a notícia na internet, a gente procura na internet, sabe? E como é tão fácil você acabar sendo passado para trás, sabe? E a partir disso, eu trago esse projeto, né, que eu tento pesquisar com o Adam, que é justamente como é que a gente consegue usar esta tecnologia ao nosso favor, tanto em ambientes escolares quanto não escolares, sabe? Porque no mundo que a gente vive, uma pessoa que não é letrada digitalmente, ela pode sofrer graves danos. Ainda mais uma criança, imagina, uma criança que está acostumada com a internet, está acostumada a ter seu celular, está acostumada a achar que as coisas estão, que o mundo não é tão perigoso quanto parece, aí vê, ela não tem essa maldade de saber com quem está do outro lado quando ela está jogando um jogo, quando ela posta um vídeo. Eu lembro que uma das cenas que eu fiquei mais triste na internet foi quando eu estava no TikTok e tinha uma menina que o sonho dela era ser modelo. Ela queria ser modelo. E então ela gravava vídeos. Ela tinha uns 9 anos. E ela gravava vídeo falando, nossa, eu quero ser modelo e tal. Ela testava os passos, ela fazia a caminhada e tal, não sei o nome disso. E os comentários eram tipo, nossa, você é muito boa, você podia gravar agora de biquíni. Tipo, umas paradas assim que estava acontecendo. E, tipo assim, você ficava, tipo, cara, eram uns velhos marmanjos falando, nossa, você é muito boa nisso. Já pensou em fazer dessa forma? E eram umas coisas muito expostas. E eu fiquei, tipo, cara, cadê? Cara, tipo assim, cadê esse acolhimento do parte da mãe e do pai, tipo, para entender o que está acontecendo na internet? Tipo, o que que sua filha ou seu filho está publicando na internet, sabe? Então é algo que realmente é algo que eu quero pesquisar. Eu espero que eu consiga continuar pesquisando aqui no grupo, porque eu gosto bastante. Não, aí vai, cara. Eu gostaria de aproveitar que você falou do Adam, né? E fazer um merchan aí do Adam, que é um cara que trabalha aí nos bastidores, é mestre, né? Membro do grupo, pesquisa muito essa questão do letramento digital e tem textos sobre na plataforma Socializando Pedagogias. Porque aqui no Fora da Sala de Aula vocês estão vendo essa live aqui pelo YouTube, né? A gente vai disponibilizar tudo isso também em outras páginas, vai estar divulgando e tal. Fora da Sala de Aula ela tem uma produção bem extensa. E hoje nós estamos, pelo menos assim, da minha parte, encerrando um ciclo, porque este é o último cine debate que eu estou conduzindo, e agora que a gente já está assim caminhando para a nossa etapa final, eu gostaria de dizer umas palavras assim, na verdade, registrar o quanto eu aprendi ao longo desses 4 anos, cara. E aí a galera que me vê nesses vídeos aí me viu de mil formas diferentes, né? Cabelo curto, cabelo grande, cabelo diferente, mais gordinho, mais magro, enfim. Mas foi muito bacana esse período de aprendizado para mim. Os temas que foram discutidos são coisas que eu levarei, continuarei levando, né, para a minha vida de pesquisador. Então, eu queria agradecer a todos e todas mais uma vez. A atividade vai seguir com uma outra colega, que ela já vai vir aqui, já vai se apresentar e tal. Mas queria agradecer ao professor Arthur pela oportunidade e dizer assim que
práticas como essas que nós investigamos e discutimos aqui, elas inspiram, são mobilizadoras e transformadoras. Então, eu peço para que você curte, compartilhe esse vídeo, divulgue para as pessoas, porque esse trabalho que a gente faz aqui é muito importante, um trabalho de divulgação científica, é um trabalho de hospitalidade. É, Então, eu gostaria também de passar a palavra para o Luiz para já ir encerrando e a gente se despedir de vez. tá bom. Primeiramente, queria agradecer pelo convite e também agradecer pelo seu tempo, porque você faz isso desde 2020, né, 2021. E, tipo, você realmente parou sua vida, fez as coisas, realizou. Então, eu acho que eu também queria falar que eu queria te agradecer por você continuar devolvendo para o campo o que você aprende, criar esses projetos. É muito interessante. Eu assisti alguns, eu achei bem legal. Espero participar. Se eu tiver a oportunidade de participar de novo, eu gostaria. Também queria agradecer quem está assistindo. Obrigado. Curte e compartilha. E que o projeto vai continuar. E que a gente. E você também volta algum dia, né? Para a gente dar Não, com aquele. certeza. Tipo, É a minha última vez falando aqui do Olatas e todas essas coisas aí que eu falava e tal, é a última vez. Mas vou estar ainda estou no grupo, né? Ainda vou continuar fazendo todas as atividades, em breve vocês vão estar sabendo. assim, Mas com é uma isso. participação especial. Hã? Você vai voltar com uma participação especial. Aí eu vou voltar como convidado. Mas, ó, Luiz, obrigado pelas palavras também. Foram grandes as suas contribuições. Essa obra, de fato, ela é bem relevante e que a gente continue discutindo a hospitalidade, alteridade e práticas educativas de uma docência ampliada. Que a gente continue pensando nesses elementos quando a gente for constituir tanto as nossas práticas quanto as nossas pesquisas. É isso. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau e até a Tchau, próxima. tchau.